Bem-vindas a Conversas Desencomadas, um espaço onde as ideias não são passadas a ferro. Aqui trouxemos estereótipos e falamos de lutas, sonhos e aspirações de mulheres que não se dobram. Aqui a conversa é quente, mas o ferro é outro, o da luta. Há quem diga que a violência contra as mulheres é um problema privado, um caso isolado, um azar. Pois bem, não é bem assim. A violência contra as mulheres não conhece limites e nós não estamos só a falar do que acontece entre quatro paredes. Escreve-se nas leis que nos amarram, nos salários que não chegam, nos horários impossíveis, na precariedade que prende, nas rendas que sufocam, na justiça inatingível, nas relações violentas, na falta de respostas às vítimas, nas promessas que ficam no papel e nos discursos que brilham mais do que as medidas. Hoje, neste episódio do Conversas Desengomadas, vamos do diagnóstico à ação. Vamos falar da violência que se vê, da que se esconde, da que se normaliza e aquela que os governos insistem em ignorar. E a violência não conhece, contra as mulheres não conhece limites, nós vamos traçar uma linha vermelha, aquela que não deixamos passar. Para esta conversa, temos três mulheres que conhecem a violência muito bem. A primeira convidada trabalha onde o país raramente olha, no terreno. Integra a Associação de Mulheres contra a Violência, uma associação com décadas de apoio na promoção dos direitos das mulheres e várias respostas de apoio às mulheres vítimas de violência. Está na linha da frente do apoio às mulheres vítimas de violência, acompanha todos os dias histórias de coragem, de medo e resistência e vê com uma clareza que incomoda o impacto das políticas públicas que, de forma transversal, têm na vida de quem tenta romper com ciclos de violência. Margarida Martins, muito obrigada por teres aceito o convite e muito bem-vindas ao Conversas Desengomadas. A Mariana Branco investiga aquilo que muitos ainda fingem não existe, que é a violência digital, a normalização da pornografia, a prostituição online, o assédio online, a cultura da exposição e de humilhação que destrói vidas reais. Ela sabe como a internet amplifica a violência e como as plataformas continuam confortavelmente instaladas na irresponsabilidade. Mariana Branco, obrigada também por estares connosco aqui. E por último, não por nenhuma ordem de prioridade, mas a Sandra Benfica, que é dirigente nacional do Movimento Democrático de Mulheres, uma organização também com décadas de luta e das vozes firmes na denúncia das várias contradições políticas que perpetuam desigualdades, discriminações e violências. Ela traz-nos aqui uma visão que liga salários, habitação, direitos laborais, prostituição, violência digital e serviços públicos e mostrará, espero eu, ponto por ponto, como as escolhas dos governos podem libertar ou podem aprisionar. E é também uma daquelas vozes que não se dobra nem por decreto. A guiar esta conversa estou eu, a Tânia Mateus, dirigente nacional também do Movimento Democrático de Mulheres, e neste podcast, neste episódio 2, faço aquilo que eu mais gosto. Puxo os fios, desengomo estereótipos e contradições, coloco perguntas que talvez incomodem mais do que um ferro demasiado quente. Há quem insista que a violência contra as mulheres é um problema privado, doméstico, quase íntimo. Mas a verdade é outra. A violência está entranhada nas leis, nos salários, nas políticas públicas, na precariedade, na habitação impossível de aceder, nos meios digitais, na pornografia, mas também no silêncio cúmplice de quem deveria prevenir e não perpetuar. Quando se fala de violência, o país foca-se nas agressões físicas, mas muitas vezes o que se encontra são vidas que diariamente são condicionadas por variedíssimos fatores. Já falámos dos salários, da precariedade, falta de habitação, mas também quanto ao papel da mulher na família e na sociedade. Margarida, como é que tu achas que as condições de vida, o contexto em que nós crescemos, que nos moldam, empurram as mulheres para relações violentas e tantas vezes sem se darem conta? Ora, boa noite. Lá vamos fazer a viagem. Isto é tudo muito hum, enredado, é tudo muito. As coisas estão muito ligadas umas às outras. Não se pode fatiar. E eu acho que tem sido um erro, eu diria quase no mundo estratégico, ou se calhar nem é por acaso que isso acontece, é que tudo é fatiado. Uns trabalham com crianças, outros trabalham com idosos, outros trabalham com as mulheres, outros trabalham com presos, outros trabalham com não sei quantos, e tudo de facto é fatiado. E há pouca abordagem integrada, pouca abordagem holística. O que eu posso aqui trazer, se calhar como desafio de reflexão nossa, é que os dados estão lançados. Isto é o título de uma peça de teatro do Sartre.
os dados estão lançados desde a infância. E este é o desafio da humanidade, é como é que nós quebramos os ciclos da violência. Ah, e é de tal forma que se sabe que as experiências traumáticas na infância, algumas delas alteram o ADN das pessoas, e é observável essa alteração em 3 gerações. 30 anos depois, pode-se observar no ADN de que 30 anos antes aquela família, ou aquela mãe, ou avó, o que quer que seja, de facto sofreu uma experiência traumática. Portanto, não falta conhecimento. Eu diria que nós estamos numa fase da humanidade em que não falta conhecimento científico, não faltam instrumentos, convenções e instrumentos todos por aí fora. Agora, precisávamos de fazer a revolução das mulheres, que não está feita. Essa é que eu acho que é a questão de fundo que continua completamente adiada. Porque não precisamos, ou seja, posso pensar que a Diretiva 1385, que foi aprovada agora em 2024 pela União Europeia, traz aqui apoios que são importantes para o nosso dia a dia de trabalho, de apoio às mulheres, portanto, faz uma categorização dos crimes, etc. É um apoio importante, mas mais do que leis e leis e leis, é a questão de facto da revolução das mulheres. E digo já que, tendo em conta os dados do Fórum Económico Mundial, não vamos poder estar à espera da igualdade, porque é daqui quase a cento e tal anos, quase 200 anos. Portanto, tem que haver aqui qualquer coisa autónoma disto tudo, em que de facto as mulheres percebam que unidas temos mais força e que de facto não nos podemos deixar fatiar. Não nos podemos deixar fatiar. Estão a ver a ideia? Sim. Umas trabalham só na área da prostituição, outras trabalham na área da DVD, outros trabalham na área da digital, na dimensão digital, né? Amigas, o problema é sempre o mesmo. Se eu pensar no abuso sexual ou na violência sexual, o que ele assim, e aqui não estou a pôr propriamente as questões online, que a Mariana irá falar, mas posso dizer que é assim, o que o abusador barra agressor retira daquele assalto é essencialmente o poder e o controle. Não é uma satisfação sexual de prazer, é poder e controle. Não saímos desta. É primo, estarmos quase na caverna porque não se consegue, não se tem conseguido que a humanidade faça progresso de facto a nível dos direitos humanos. Tenha os direitos humanos e os instrumentos como instrumento de trabalho, de vida, como cultura. Não está conseguido. Mas como digo, não acredito. Agora, há muita necessidade de literacia, há muita necessidade de conhecimento. E vou-vos dar aqui alguns exemplos, que é assim, quando eu faço grupos de ajuda mútua há 40 anos, ok? Com mulheres sobreviventes de violência doméstica, com mulheres sobreviventes de violência sexual, mulheres e raparigas, com famílias cujas mulheres foram mortas também. Mas lembro-me de uma reunião que fizemos em que, a certa altura, falámos de direitos humanos. E disse, então, mas, vamos lá falar nisso. O que é isso dos direitos humanos? O que é isso dos direitos? O que é que estamos a falar? Oh, doutora, então, é o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à educação. E eu disse, ok, então vamos começar a cantar a música do Sérgio Godinho. A paz, o pão, a habitação, pronto, ainda brincámos ali um bocadinho. E depois eu disse, então, e eles vêm de onde? Do Ministro da Saúde. Ok, ainda bem que há um Ministro da Saúde que reconhece direitos. Eu penso o quanto falta de, de raiz, digamos, de fundo, para estarmos no século XXI, a caminho de. 21 não, em 2025, a caminho de Marte, e ainda nem sequer nos apropriamos dos direitos humanos, não é? Portanto, ou seja, ainda há aqui alguém que nos dá. E estou a dizer isto, e muito recentemente tive uma experiência que é prima disto, com profissionais que me dizem que dar voz às pessoas, dar voz, nós não damos nada, amigos.
A voz é intrínseca à pessoa humana. A pessoa pode conseguir ou não exercer os direitos, pode conseguir ou não, digamos, explicitar a sua voz. Agora, a voz não se dá a ninguém. Margarida, tu de facto falas que é preciso haver uma revolução das mulheres, não É, é? é. Mas também que é verdade, mas também até que ponto é que o contexto em que nós vivemos, numa sociedade que normaliza a violência, ela faz parte de tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. De facto, parece que nós somos educados num contexto de desigualdades, de violência, de discriminações, e muitas das vezes as pessoas nem sequer, nunca viveram outra realidade. Até que ponto é que esta normalização da violência nas nossas vidas contribui para que a violência continue? E até que ponto é que também a educação não poderia ajudar a contrapor esta normalização nas relações, da violência nas relações, e é também para contribuir para um maior esclarecimento sobre aquilo que são os nossos direitos, para que possamos nos sentir mais robustos, para sentirmos que temos voz. Não só alguém nos dizer que tem voz, mas sentirmos que temos voz. O que é que tu achas? É que nós não podemos continuar sempre a ser vítimas de tudo e de todos, e da idade da pedra, e da idade não sei de quantos, e da época da guerra, e mais não sei quanto. Nós temos também que nos consciencializar que temos neurónios, de que somos capazes de pensar e de que somos responsáveis pela maneira como utilizamos o nosso tempo. O que é que fazemos ao tempo que nos é dado? E esse é para mim é o desafio da minha vida sempre. Eu, quando tinha 3 anos, houve uma epidemia em Portugal e alguns milhares de crianças foram envolvidas. Eu não estava na escola com 3 anos, é lógico, mas concluíram que eu teria o mesmo problema, que era uma epidemia de pele que se chamava tinha. E muitas crianças foram levadas, nomeadamente eu, para dispensários, na altura chamavam-se dispensários, para fazer tratamentos. E o tratamento, naquele caso em Portugal, era raio-x, com capacetes de raio-x. E o cabelo caía logo. Estão a ver a ideia? Pim, caía logo todo. Pronto. Isto tem muitas mais peripécias, mas não me interessa. É assim, isto dá o quê? Que eu aos 20 estava com um quadro de leucemia e estando em Inglaterra, os médicos disseram: nós não conseguimos prever quanto tempo é que você vai durar. Pode ser um dia, um mês, 2 meses. Não conseguimos fazer a previsão, porque Portugal, na altura, não partilhava o que é que tinha feito com as crianças em Portugal. O que é certo é que não conseguia trabalhar, não conseguia não sei quantos, e tive que pensar, afinal, no que é que eu faço ao tempo que me é dado. Porque eu não tinha esperança de vida. Estão a ver a ideia? E isso também faz mexer os neurónios. E, portanto, cada bocadinho que se vive é muito valorizado. Já ganhei mais um dia. Este já ninguém me tira. Portanto, passei a olhar a vida que é, a minha vida é aqui e agora. O resto não sei. Ok, obrigada. Então, agora pensando exatamente na tua vida aqui e agora, esta pergunta é muito concreta e muito fruto com o objetivo da tua experiência, e do trabalho da associação. Nós vivemos numa época em que acho que nunca se fez tantas campanhas de sensibilização sobre a violência contra as mulheres, onde se procura esclarecer, informar. E nós ouvimos muitos discursos a dizer que o Estado tem políticas de prevenção e combate à violência. Mas depois, na prática, sentimos que, passa o pleonasmo, a prática desmente o discurso. Na tua experiência, onde é que tu achas que falham as políticas atuais? Atualmente não há prevenção de coisa nenhuma. Nem é possível prevenção de coisa nenhuma. Isto porquê? E depois a Mariana possivelmente irá ao encontro um pouquinho daquilo que eu vou dizer. Nós, neste momento, então, eu acho que há uma realidade um bocadinho antes do Covid e depois uma realidade Covid e depois. Embora há coisas que já se sabiam antes, mas de toda a maneira há aqui um marco substancial. Ah, Nós temos crianças de 4 anos neste momento, neste país e noutros da Europa, por exemplo, que já não podem viver na comunidade. Porque durante o Covid foram expostos a filmes pornográficos hardcore por um avô querido, que abusou delas, é lógico, e elas fazem uma coisa que se chama acting out.
elas repetem os comportamentos que viram nos filmes pornográficos. E, portanto, esta criança tem vigilância a 24 horas. Eu estou a falar de uma criança de 4 anos. Não se sabe quando é que poderá vir para a comunidade. E não estou a falar de uma criança, porque para existir uma resposta é porque há outras crianças. E na altura, quando falei para o Hospital da Estefânia, o responsável, que já não está lá, o que me disse é assim: com essas características, eu faço entrar, mas não consigo fazê-lo sair. Porque ele não só abusava a irmã, como as crianças da casa, como tinha comportamentos sexualizados com as técnicas e com as senhoras da casa. Esta realidade não é exclusiva deste menino. A idade média das crianças neste momento a ver filmes pornográficos é de 10 anos, em termos mundiais. Portanto, eu já não sei o que é que as palavras que nós utilizávamos querem dizer atualmente. Prevenir o quê? A única coisa que me ocorre é que as operadoras deviam pagar milhões para compensar estas crianças. Deviam pagar milhões. Ou seja, quem deixa passar a internet devia pagar milhões de indemnização. Isso aí eu não tenho ambiguidade. Porque é uma vida que fica comprometida completamente. Nomeadamente o direito à infância, o direito a não ver, o direito a ser feliz, o direito a um desenvolvimento equilibrado e harmonioso, etc. Por aí fora. Portanto, as plataformas e toda esta passagem da internet tem que ser, não há ambiguidade sobre isso, tem que ser responsabilizada e a nossa inação torna-nos cúmplices disto tudo. Porque se no terreno a violência é muitas vezes invisibilizada, na digital ela é exatamente o contrário, é amplificada. E, portanto, aqui a primeira questão até era se a pornografia e a cultura dos videojogos que criam este imaginário de dominação sobre as mulheres. Mariana, do que conheces e investigas, o que é que nos podes dizer sobre a realidade e os impactos, sobretudo entre os jovens? Obrigada, Tânia. É uma pergunta extremamente pertinente, e vou um bocadinho de encontro àquilo que tu já tens, tudo o que já tem sido falado aqui, mas os impactos nos jovens são absolutamente brutais. A Margarida já tocou um pouco. A entrada para a pornografia, de facto, o que nós temos conhecimento é à volta dos 10, 11 anos de idade, como foi aqui mencionado, mas isto é uma média, portanto conseguimos imaginar o que é que acontece previamente, ainda antes desta média. E nós podemos olhar para o mundo digital de diversas facetas, podemos olhar para a pornografia de diversas facetas. Eu gosto de tocar especificamente numa forma em como a pornografia se manifesta até na vivência da sexualidade da juventude, porque acredito que é uma das principais formas de nós encontrarmos uma correlação com outras formas de violência com as para com as mulheres mais tarde. Só para dar aqui um exemplo. Nós olhamos aqui em Portugal, somos um dos países, um dos top 50 países que mais acede a sites pornográficos. Portugal, o nosso país. E nós estamos no top 50. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que nós somos os países em que mais pornografia é consumida. E dentro deste top, nós estamos num número bastante elevado. E, portanto, dentro desta pornografia toda que é consumida, nós também temos diversos estudos que nos apresentam algumas partes importantes sobre que tipo de pornografia é que é mais consumida, fora o consumir só pornografia. Um estudo muito interessante no Reino Unido, que agrupou muita gente, mesmo mencionou que mais de 40% das pessoas admitiam já ter sido asfixiadas durante o sexo e que mais de 50% já tinham visto pornografia na qual alguém era asfixiado, tendencialmente uma mulher. Portanto, nós estamos aqui a falar de práticas sexuais que, obviamente, depois vão transpor para a vivência dos jovens, porque o acesso é extremamente precoce, como nós mencionamos, não é? 10, 11 anos, na média. Portanto, encontramos aqui um leque de oportunidades para as violências se transporem, um leque de oportunidades para a violência no namoro também estar mais presente e depois, coincidentemente, equivale também com os estudos que nós encontramos de insatisfação sexual aqui em Portugal, em que metade da população portuguesa se diz insatisfeita, em que uma em sete mulheres já foram vítimas de violência sexual. Obviamente que estes números depois vão coincidir, vão ser completamente correlacionados.
E, portanto, aqui as consequências do consumo de pornografia elevados têm também uma outra parte, que é mesmo aquelas pessoas que não consomem ativamente pornografia, vão encontrá-la nas redes sociais. Vão encontrá-la mesmo quando não a procuram. Vão encontrar práticas sexuais e adultização das pessoas e das camadas mais jovens nas redes sociais sem sequer estarem a seguir uma página, porque os algoritmos são tão opacos e privilegiam tanto aquilo que é chocante e aquilo que é extremo, que acaba por chegar mesmo às pessoas que não fazem essa procura. Portanto, estaria para te responder aqui à tua pergunta, as consequências são inúmeras, acho que fiz aqui um caminho muito, muito simples só para se compreender, mas existe também uma outra dinâmica que eu acho que é muito, muito interessante, é que o consumo de pornografia aumentou extremamente após a pandemia. Para dar aqui também alguma razão à Margarida quando mencionou a questão da sociedade pós-pandémica, eu não acredito que as formas de violência sejam propriamente recentes, não é? Como já mencionámos, e até a pornografia existe assim de uma forma mais massificada, começou a existir a partir dos anos 60, anos 70, mas pós-pandémica existiu um aumento exponencial de pornografia. E aconteceu também uma parte muito interessante, duas, aliás, que foi o Pornhub, por exemplo, durante uma das plataformas de pornografia mais conhecidas do mundo inteiro, disponibilizou a sua opção premium para as pessoas ficarem em casa durante a pandemia. Portanto, mascarou isto como até uma forma de proteção às pessoas. Fiquem em casa, vejam aqui estes vídeos pornográficos. Temos também outra facção que foi o crescimento de outras plataformas que não são a tradicionais pornográficas como o Pornhub, nas quais existe tendencialmente uma produtora pornográfica, mas sim os OnlyFans desta vida, o Patreon desta vida, em que as mulheres dizem que são empreendedoras de si e do seu corpo e, portanto, ganham uma outra dinâmica dentro da indústria pornográfica, também muito própria dos tempos e da individualização do eu que nós vivemos. A que ponto é que a educação sexual poderia ter um papel fundamental, até nesta perspectiva de que há outras formas de obter informação, porque há quem defenda, não é? Não, não somos nós, que a pornografia até pode funcionar como uma forma de educação sexual, não é? Pronto. Até que ponto é que uma educação sexual para, os valores da igualdade, do respeito, do consentimento, da igualdade, volto a dizer, poderia também ser uma forma de prevenir o consumo de pornografia. São cuidados, chamamos de cuidados primários, a educação, não é? Ou seja, a base da base deve ser sempre, obviamente, a educação sexual, tendencialmente igualitária, e uma educação sexual também próxima dos estudantes, mas a educação sexual só pode ir tão longe. Eu vou tentar explicar aqui um pouco o meu pensamento nesta questão. Porque de que é que me serve uma educação sexual extremamente rica se depois o jovem abre o telemóvel e a primeira coisa que vê é uma mulher a ser estrangulada? De que é que me serve uma educação sexual nas escolas completamente aberta a esclarecer todas as dúvidas, se depois um jovem chega à casa e tem o seu ídolo favorito a dizer que as mulheres devem estar em casa? Portanto, enquanto não existir efetivamente uma junção de uma educação sexual livre, mas também de uma organização do que é a internet de pessoas para pessoas e não para algoritmos, não será possível apenas a educação sexual fazer o seu trabalho. Porque assim, também já nós temos outros problemas nas nossas escolas, creio que não é mentira nenhuma, e temos aqui diversas faixas etárias. Eu posso dizer que se calhar a minha educação sexual foi melhor que a da Tânia terá sido melhor que a da Margarida, mas a verdade é que a minha educação sexual passou por meter um preservativo numa banana. Creio que não é assim muito revolucionário no que toca a falar sobre consentimento, no que toca a falar sobre deepfakes, que também são uma parte muito importante agora da internet. Não passou por falar de pornografia, não falou por falar sobre relações íntimas, com espaço para duas ou mais pessoas se amarem e se entenderem. Nunca passou por isso, nunca passou sobre ligações humanas, passou sobre uma, talvez, consciencialização sobre ISTs, doenças Sim. sexualmente transmissíveis, etc. Um, mas lá está, enquanto nós continuarmos a deixar, quando digo nós, digo Estados, digo governos, digo país e digo também uma normalização progressiva, de
redes sociais com conteúdos absolutamente objetos, em que se abre qualquer página e se encontra a maior forma de violência contra mulheres e raparigas, em que se encontra a maior forma de adultização que se alguma vez foi vista na história da internet, então nós podemos fazer a educação sexual que nós quisermos, que não será possível nem será suficiente. Portanto, enquanto não há mecanismos únicos que funcionem para combater esta realidade, o meu ponto é este. Mecanismos únicos que talvez funcionariam noutra altura não são adequados na atualidade e existem empresas que devem ser postas como responsáveis por Tu esta colocas normalização. isso, mas é exatamente essa a última questão que gostava de colocar, que é até que ponto, qual é que deve ser a atuação do Estado? Ou seja, temos nós hoje mecanismos eficazes de remoção de conteúdos violentos e não consentidos? Como é que nós estamos, aos dias de hoje, em Portugal, em termos da intervenção junto dos intermediários, junto das plataformas que armazenam e distribuem estes conteúdos? Porque não pode ser só sobre quem partilha, também tem que ser, sobretudo, sobre as plataformas, os intermediários que ganham muito dinheiro, que permitem esta distribuição e o acesso, como aos jogos, não é? Como aconteceu com aquele jogo No Mercy. Portanto, a pergunta era: temos ou não mecanismos eficazes de remoção de conteúdos violentos e não consentidos em Portugal? Como é que o Estado está a atuar para proteger as mulheres contra esta forma de violência? Resposta não temos. Infelizmente é a resposta que creio que temias ouvir. Não, não temos, e fora disso tudo também existe aqui uma parte bastante pertinente, é que muito disto passa por diretivas europeias, passa por considerar plataformas que permitem a difusão de conteúdo para maiores de idade como plataformas pornográficas, o que não acontece, por exemplo, no caso do OnlyFans. E que nós sabemos que é uma plataforma pornográfica, mas que não tem as mesmas responsabilidades que outras plataformas digitais têm, como o Pornhub. Também não temos uma responsabilização maior do que apagar uma conta quando existe alguém a infringir uma lei. Também aqui em Portugal, por exemplo, a partilha de conteúdo não consentido, portanto, violência sexual com base em imagens, também não está de forma nenhuma consagrada na lei sem ser devassa da vida privada. Quando nós conversamos e temos contacto com mulheres e raparigas e sabem que é tudo menos. Sentem que é tudo menos do que partilhar a sua morada ou partilhar o seu local de trabalho. Existe uma conotação sexual aqui que deve ser considerada. E nada disso está previsto na nossa lei. Nós temos neste momento grupos de Telegram com mais de 100 mil e 200 mil homens a partilharem fotos e vídeos das filhas, das mães de estranhas nas ruas e sem qualquer tipo de possibilidade de uma de nós entrar nesse site e fazer uma queixa. Mas sabes que já existe Praticamente nada. legislação, mas Mariana, desculpa, já existe na legislação portuguesa, é recente, uma obrigatoriedade quando estas plataformas, que é suposto fazerem uma validação ou triagem, de quando encontram conteúdos, violentos, de comunicarem ao Ministério Público. O Sim, sim, é problema é verdade. que elas não estão a comunicar e não acontece nada. É exatamente, era esse o ponto que eu queria chegar, é que nós estamos a deixar nas mãos das plataformas Sim, isto, tudo isto. Ou seja, as mãos das plataformas é um bocado à boa vontade das plataformas, não é? E à boa vontade das plataformas nós estamos à espera que milionários e bilionários que estão por detrás de algoritmos também extremamente complexos e extremamente aditivos, responsabilizarem-se por aquele monstro que criaram claro. e que ajudaram a criar e ajudaram a fomentar. Portanto, nós estamos a deixar nas mãos da benevolência daqueles que criaram o problema. Não parece uma política válida, não parece uma política que sequer vá dar um grande resultado a longo prazo e nem sequer me parece que seja realista termos unicamente a responsabilidade no Estado português, porque também muito disto tem a ver com diretivas da União Europeia. E nós olhamos, por exemplo, para a nossa, e com isto termino, nossa quase vizinha França, em que não chegou a andar para a frente, mas esteve muito perto disso, de proibir mesmo plataformas pornográficas de operarem no seu país. Sim. Isso não é única e exclusivamente. Obviamente, a resposta para todo este problema é muito maior do que isto. Nós já temos alguns países a terem alguma responsabilidade e a terem tomadas de posições bastante interessantes. Também, né, para finalizar, a Suécia, que é um país onde que tem um modelo nórdico no que toca à prostituição, está a ponderar, aliás, passou a aplicá-lo a sites pornográficos como o OnlyFans, nos quais uma pessoa não pode,
é criminalizável pedir conteúdo específico às pessoas por ser considerado prostituição online. Portanto, já existem algumas tentativas e o nosso Estado também podia ser pioneiro nisso e poderíamos ter muito mais diretivas da União Europeia. Nos últimos anos, multiplicam-se os discursos que tentam normalizar a prostituição como um trabalho, como uma escolha, ou até mesmo como uma forma de empoderamento. Do ponto de vista dos direitos das mulheres, que impacto é que tem esta narrativa na legitimação das violências, da exploração e da ideia de que o corpo das mulheres pode ser comprado? Ou seja, esta é a primeira pergunta direta que te faço. Do ponto de vista dos direitos das mulheres, que impacto é que esta narrativa tem na ideia de que o corpo das mulheres pode ser comprado? Mata-os, mata todos os direitos. Mata desde logo os direitos das mulheres e já agora das crianças também. Há aqui um dado que é sempre reproduzido nas idades, não é? A Margarida falava das idades, a Mariana também, e eu vou voltar a falar. É preciso reconhecer que a esmagadora maioria das pessoas na prostituição, podendo ser identificadas numa idade adulta, na verdade elas foram introduzidas no sistema prostitucional de alguma forma com idades menores de idades e de crianças. Aliás, é exatamente aquilo que é valorizado neste negócio, não é? É quanto mais novo, quanto menos experiente, maior é o valor de mercado destas vítimas. Portanto, a prostituição, o sistema prostitucional mata todos os direitos das pessoas que são prostituídas, onde se incluem, na sua esmagadora maioria, mulheres e crianças, e mata também todos os direitos das outras mulheres. E já agora também os direitos dos homens a terem uma vida feliz, uma sexualidade feliz. Não é? E nós, para o bem e para o mal, não temos nos últimos tempos ouvido falar tanto das tentativas da regulamentação da prostituição no nosso país. Eu penso que deve-se ao facto de ter caído definitivamente a máscara, não é? O MDM, ao longo dos tempos, foi afirmando que a sua posição não tem nada a ver com moralismos, como nos acusavam, a nossa posição tinha a ver com a necessidade, primeiro, de combater o proxenetismo, segundo, de proteger, e este segundo é apenas no meu discurso, porque eles têm que andar de lado a lado, de proteger as pessoas prostituídas. E em torno da ideia contrária, não é? Foi-se utilizando os direitos que não estavam protegidos das mulheres que estão na prostituição, dizendo que só considerando isto uma forma de trabalho, só regulamentando este mercado, nós poderíamos atribuir direitos às mulheres. Mas nunca se falou do proxenetismo, a não ser as organizações de mulheres, já agora o MDM e a MCV também, nesta luta. E as últimas movimentações, que se calhar foram um bocadinho uma má estratégia do lobby do proxenetismo no nosso país, que inclui muita coisa, muita gente, variadíssima, deixou claro quando propõe na Assembleia da República uma alteração legislativa que, em boa verdade, a única coisa que previa era efetivamente acabar no Código Penal com o crime do homicídio. E, portanto, isto levou a que de facto, se tivesse muito claro do que é que se pretendia fazer no nosso país. E, em boa verdade, aquilo que se pretende fazer no nosso país é aquilo que continua a existir, independentemente da lei se manter como está, uma lei, podemos considerar abolicionista da prostituição, mas, por exemplo, nós continuamos a não ter no quadro da legislação e no quadro das opções políticas e do discurso político e da intervenção política, da ação política, aquilo que estamos obrigados a considerar até pelas convenções que Portugal subscreveu, convenções internacionais, nomeadamente considerar a prostituição uma forma de violência contra as mulheres. E, portanto, todos os instrumentos que poderiam estar ao serviço deste combate, e aquele que o MDM preconiza com mais força é a existência de programas de saída para quem quer sair da prostituição, a par naturalmente da prevenção, como é óbvio, independentemente dela, eu estou de acordo com aquilo que a Margarida dizia há pouco, quer dizer, prevenção, mas qual prevenção e como, num cenário e num contexto em que estamos a viver,
mas não podemos abandonar esta exigência e efetivamente dizer-vos que a partir deste momento nós, não obstante não estarmos a ouvir muitas movimentações no sentido das tentativas da regulamentação da prostituição, a verdade é que ela floresce no nosso país como continua a florescer em toda a Europa. Não é verdade que a prostituição seja a profissão mais velha do mundo, como se muitas vezes gosta de afirmar, não é? Muito menos um trabalho, mas a verdade é que a prostituição acompanha a vida das mulheres há centenas e centenas e se calhar mais de 1000 anos, 2000 anos, quer dizer, é milenar esta forma de violência sobre as mulheres. Disso nós não temos absolutamente nenhuma dúvida. Mas nunca houve nenhum momento como o atual, a partir da década de 90 do século passado, em que ela de facto se assumiu como um mercado organizado para o lucro, um mercado que é dos mais lucrativos. Mas, Sandra, não achas que também está associado a um crescimento de um discurso neoliberal e moderninho que coloca a prostituição como liberdade individual? Como é que a gente ajuda a desmontar esta Bom, narrativa? era aquilo que eu procurava dizer, ou seja, ele é marcadamente neoliberal. Quando eu falo dos anos 90 do século passado, ele é marcadamente liberal. E, portanto, mas com tudo o que acompanha do ponto de vista das políticas económicas, mas também daquilo que é uma necessidade extrema de transformar algo que tinha alguma condenação social, a ideia que de facto que era mais ou menos clara para as pessoas, que eram as mulheres mais frágeis, mais vulneráveis, mais pobres que se dedicavam à prostituição, e o mercado precisou de glamourizar isto de tal forma, naturalizando este ato e depois, ao naturalizá-lo, também normalizando isto como um trabalho, como uma atividade profissional, como uma carreira, como até uma oportunidade de liberdade sexual e por aí fora. Um, e isto faz parte de todo o pacote. Não é? Faz parte de todo o pacote, porque, por um lado, para um negócio florescer, nós precisamos de ter compradores e nós precisamos de ter mão de obra, precisamos ter carne neste caso. E, portanto, a prostituição, a partir dos anos 90, transformou-se de facto, há quem diga mesmo que ela é o expoente máximo do triunfo das políticas neoliberais, e, portanto, ela transforma-se na definitiva mercantilização do corpo das mulheres. Na prostituição, como nós a conhecemos durante anos e anos, mas também em novas formas. Portanto, ela não só massificou-se, como se adaptou. Durante a pandemia, é bom lembrar, nós tivemos processos de uberização da prostituição no nosso país, confessos, não é? Pelos proxenetas. Não é? Nós temos um aumento do tráfico humano que vem exatamente de mulheres e crianças, que vem exatamente para engrossar, não é? E fornecer a matéria-prima para este modelo de negócio, que é um modelo de negócio profundamente violento. Mas dá um sinal também, dá um sinal às mulheres sobre qual é que é o seu papel, e dá um sinal aos homens também de qual é o seu papel. No fundo, também a prostituição é o espelho, é um expoente máximo de todos os estereótipos e todas as relações de poder e de violência que existe sobre as mulheres. Ok. Então agora vamos passar assim para um tema um bocadinho. Diz, Margarida. Diz. Posso? Sim, força. Ok. Então é assim. Eu tenho sempre o princípio que a inação torna-nos a todos cúmplices de crime. Princípio simples. Quer cidadãos, quer governos, quer quem quer que seja. Eh, o que coloca os governos portugueses também nessa prateleira. Acho que seria interessante, e aqui é um desafio, trazermos para esta área a Convenção da Tortura. A Convenção da Tortura, que é maltrato com caráter continuado, e aí inclui a exploração de qualquer ser humano, desde 2018 permite, porque foi feito o alargamento, que seja contemplado qualquer ator da sociedade civil
e outros tipos de crimes que não estavam contemplados, não é? Portanto, a tortura estava só ligada aos agentes do Estado, prisões e áreas militares, etc., para aí fora, e alargou para a comunidade em geral e alargou também para a tipologia do crime. Eh, Depois, há aqui sim também outro instrumento. Eu juro que com esta idade, eu tenho 72, eh, e portanto a vida ensina. Eu acho que é o dinheiro que vai fazer mexer alguma coisa neste mundo. E é Money makes the world go around, de facto. É a diretiva das vítimas de crime, não é? Que, que reconhece às vítimas, todas elas, direitos de compensação. Acho que devemos apropriar-nos de alguns destes instrumentos e começar a exigir compensações ao Estado. O Estado não tem capacidade, ou não tinha até há pouco tempo, capacidade de facto de resposta se toda a gente que é vítima se mexesse de facto para pedir compensações. E, portanto, tem fingido que não tem este mecanismo, ok? Porque também não tem plafond. Mas se as mulheres e as vítimas, de facto, começarem a exigir os adiantamentos e as indenizações e as compensações, etc., e começar a mexer nos cofres do Estado, eu penso que será um bom instrumento. E era um ato de inteligência da área das mulheres. Ok, não fazem nada, tem este custo para a sociedade. Porque de facto é muito isso que eu digo, ou seja, não faltam vítimas. Atualmente é desde a nascença até à morte, não faltam vítimas. Os agressores estão empoderados até ao tutano, estão empoderados quase universalmente. Então somos mesmo nós que temos que nos mexer e organizar e pegar em vários instrumentos, em vários referenciais e dizer: alô, amigo, agora é assim, pá, 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 passa para cá o dinheiro. Acho que Estou a falar sério. vou fazer uma pergunta a todas que acho que é um Sim. bocadinho na senda neste desafio que a Margarida está aqui a colocar. E se calhar até começava a Margarida a responder, que é, como disse, o lema do MDM em relação ao Dia Internacional para a Eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres fala em traçarmos linhas vermelhas. Mas isto, na verdade, significa que pretendemos que se passe da denúncia para a ação concreta. E na tua opinião, Margarida, o que é que achas que as mulheres devem fazer para passarem da denúncia para a ação concreta? As mulheres deveriam saber onde é que está o conhecimento a nível nacional que pode ser útil à sua luta, Ok. incluindo as jovens. E eu acho que as mulheres não sabem. Ou seja, continuam muito isoladas, mas esse é o trabalho do agressor, não é? É isolá-las, é fechá-las, é coisa assim do estilo. Ah, e a responsabilização digamos, de quem está à volta a legitimar isto tudo. Não é aceitável, desculpa, eu falo sempre muito, vocês não me deviam convidar, não é aceitável que as casas de alterno, por exemplo, sejam licenciadas pelas câmaras municipais, sabendo que lá dentro, e algumas pessoas da própria Câmara são consumidores de serviços, tenham lá dentro pessoas que foram exploradas e vendidas até chegar a Portugal. Digam, alguém me explique onde é que uma mulher do Nepal arranja dinheiro para vir para Portugal. Desculpem lá, não é? Estão a brincar comigo. Portanto, isto é tudo cumplicidade em crime. Chama-se cumplicidade em crime. Portanto, deviam ser responsabilizados. Tudo isto. Nós não temos muitas ONGs em Portugal, na área das mulheres, dos direitos humanos das mulheres, mas temos experiência. E acho que há aqui um património que nós estamos a conseguir expandir para que as jovens se apropriem em termos nacionais. Estão a ver a ideia? A outra coisa, desculpa, falo sempre muito. Como é que a Fundação para a Ciência e Tecnologia subscreve e apoia investigações de coisas que estão estudadas noutros países com dinheiro há 20 anos? Eu não consigo perceber. A Fundação para a Ciência e Tecnologia deveria apoiar investigação
que enriquece o que já se sabe e não que esteja a repetir coisas que já foram investigadas e que estão provadas. Acho isto absolutamente. Podem-me dizer, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Amigos, é os meus impostos que estão lá. São os de todas nós. Então, não temos uma palavra a dizer? Temos. Nós temos a responsabilidade de ser ativas a denunciar coisas que estão erradas. Portanto, Portugal só devia investigar, porque já vai com 50 ou 60 anos de atraso quase, coisas de ponta. Para Benfica, enquanto até é dirigente do MDM, como é que a gente passa da denúncia para a ação concreta e o que é que devemos fazer? Bom, eu para já, em nome do MDM, quero dizer que nós não somos propriamente umas raparigas muito dedicadas apenas ao diagnóstico, não é? Claro. Pronto. E, portanto, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, nós procuramos estar naquele que é o problema do dia a dia das mulheres. Esta é a marca do MDM. Com maior, com menor sucesso, com maior ou menor visibilidade, porque nem tudo aquilo que está nas redes sociais é que vale como existente. Nós trabalhamos muito, e posso-vos dar um exemplo, porque acho que vai também ao encontro daquilo que a Mariana dizia há bocadinho. Nós estamos a acompanhar processos que são processos extremamente complexos. Por exemplo, processos de despejos de mulheres pelo IRU, portanto, é pelo Estado, não é? Com filhos a cargo, que são colocadas no olho da rua, sem saber para onde é que vão. E com um receio terrível que eu assisti, e vou assistir agora no dia 25, logo no dia das violências, a mais 2 despejos, e no dia 27 a mais 2, em que as mulheres são empurradas para largarem a sua casa sem resistência porque dizem que vão chamar a CPCJ e que vão ficar sem os filhos. Isto também é violência, uma profunda violência. E é torturante, isto é tortura também, não é? E é violência institucional. Porque a violência não é apenas uma questão interpessoal, como o MDM tem defendido, e temos investido nisso e bateremos o pé. Mas só dizer que o que é que nós definimos e porque é que nós temos este lema? Este lema, traçar a linha vermelha, tem 3 tipos de reconhecimentos. O primeiro é que, de facto, já a constatação de uma vez por todas que não há limites para a criatividade e para as formas, para a multiplicidade de violências que se abatem sobre as mulheres. Não há limites. Quando a gente pensa que já viu tudo, encontra mais e mais e mais exemplos. É muito criativa as formas de violência sobre as mulheres. Esta é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o contexto. É o reconhecimento que nós estamos num contexto que é um contexto absolutamente desfavorável e inimigo das mulheres. Desfavorável e profundamente inimigo das mulheres. Os discursos de ódio, os fascistas que andam por aí, todos com problemas, que eu não quero dizer quais são os problemas, mas têm seguramente alguns, não é? O retorno deste machismo tóxico, deste machismo, deste sexismo, os discursos misóginos, acompanhando e ganhando as pessoas, particularmente pessoas muito jovens, homens e mulheres, para acompanhar estas políticas que depois se materializam no quê? Nos baixos salários, no pacote laboral, por aí fora. E ficávamos a noite toda aqui a falar, uma expressão, é um momento, é um contexto político que nós temos caracterizado há já bastante tempo num caminho de profundo retrocesso nos direitos das mulheres. Para a violência não trará nada de bom, pelo contrário, aprofundará. A terceira questão tem a ver com nós exigirmos de facto, mas o exigir aqui pressupõe também nós precisamos de ganhar mais e mais mulheres para a confiança, para a sua participação e para o valor da sua participação. É preciso dizer às mulheres, ou lembrar para aquelas que já esqueceram, que não há nenhum direito conquistado para as mulheres no nosso país que não tenha partido da sua luta organizada, da sua intervenção, e que há força e poder na organização das mulheres, seja no MDM, seja na MCV, não estamos aqui a competir com ninguém, é preciso que as mulheres ganhem novamente este ímpeto e esta coragem e sintam utilidade na sua intervenção e que dirijam essa intervenção não para as caixinhas que nos falava a Margarida há bocadinho, umas agora estão contra a prostituição, mas no dia seguinte estão não sei quê, umas estão contra a violência doméstica, mas a seguir andam na rua a afirmar que trabalho sexual é trabalho para as mulheres, por aí fora. A nós não nos interessam estas caixinhas, é preciso compreender
que nós, quando saímos à rua no 8 de março e trazemos as mulheres da fábrica X, a investigadora do sítio Y, que traz os seus problemas concretos para a rua, reivindicando salários, condições, habitação, proteção social, nós estamos a lutar contra a violência sobre as mulheres. E, portanto, o que eu diria, a nossa linha vermelha também é dizer assim, para nós no MDM, 25 de novembro é todos os dias. O governo condena a violência com as campanhas, com os planos de igualdade e não discriminação, mas temos um pacote laboral que está a ser discutido, que aprofunda as desigualdades e cria e constitui um instrumento de violência sobre as mulheres. Apresenta também um orçamento de Estado que, naquilo que a gente conhece, nas dimensões sobre a violência, falha completamente para com as mulheres e para com as organizações e para com as estruturas de apoio às vítimas. Como é que tu achas que se explicam estas contradições? Contradição. Eu acho que não há contradição. Eu acho que não há Obrigada, obrigada. nenhuma, não é? Pode parecer uma contradição, mas não é uma contradição. O MDM é uma organização que se recusa a fazer sinalização de mulheres vítimas de tráfico. E dizemos-lhe, toda a gente o sabe. Encontramos as nossas redes de apoio quando precisamos de apoiar. Porque a gente não contribui para números, a gente contribui para a resolução concreta dos problemas. E, por exemplo, não contribuímos porque, por exemplo, em matéria do tráfico, nós dizemos às mulheres que estão numa situação de trauma que é tão pouco discutido e é fundamental para compreendermos, para qualquer princípio de intervenção inicia-se pela compreensão do trauma que está associado a qualquer forma de violência. E nós dizemos a estas mulheres que finalmente conseguem pedir ajuda e algumas nem pedem ajuda, são apanhadas em algumas rusgas que são feitas e depois dizemos assim, pá, tu tens 60 dias de proteção se apontares os dedos a quem te traficou e que provavelmente tem uma arma apontada à cabeça da tua mãe, do teu filho ou do teu irmão no sítio de origem. E, portanto, a gente não compactua com isto. Isto é um exemplo, mas não é contraditório. Faz parte do sistema. Não se compreende o que se passa no mundo e o que se passa em matéria das múltiplas violências sobre as mulheres sem compreender que ele ocorre não é no espaço apenas da nossa intimidade, é no espaço das relações de poder produzidas pelo próprio capitalismo. E isto o MDM também é profundamente claro e não o deixa de afirmar. Mas agora vou-vos pedir uma coisa simples, mas que ao mesmo tempo difícil. Vou pedir que completem esta frase. A minha linha vermelha é. Minha linha vermelha é tudo o que é opressão mascarada de emancipação pelas mulheres. A minha linha vermelha diria que é não continuar a calar qualquer expressão de violência que possa assistir. A minha linha vermelha tem a distância do meu braço, é um círculo à minha volta. E quem passar esta distância está na minha linha vermelha, juro. E pode-se arrepender. Se a violência contra as mulheres não conhece limites, então somos nós que os vamos traçar. Neste 25 de novembro, no Dia Internacional para a Eliminação de todas as formas de violência sobre as mulheres, o MDM está uma vez mais na rua, em várias zonas do país, a traçar linhas vermelhas, a deixar a voz das mulheres nas ruas. Estejam atentas. Obrigada às nossas convidadas, obrigada à Margarida, à Mariana e à Sandra e todas aquelas que venham a ouvir esta nossa conversa desengomada. O Conversas Desengomadas voltará em breve, já no próximo mês, com mais conversas quentes e com o ferro sempre apontado às injustiças e às discriminações. E até lá estaremos na rua, na luta e na vida a traçar linhas vermelhas. Obrigada. Junta-te à conversa, ouve, partilha e desengoma connosco, porque o ferro que usamos é o da luta.